No capítulo anterior, vimos como nosso herói, Leon, foi brutalmente subjugado e assediado por Rosa em uma noite repleta de paixão, depois que ela recuperou sua força. Em seguida, ela leu uma carta informando que tanto ela quanto Leon devem ir para a academia, pois Noah se meteu em uma briga. Ao chegarmos à academia, descobrimos que nossa pequena Noah se deparou com 3 garotos, mas ela acabou vencendo e massacrando os 3. Os pais enfurecidos, liderados pelo dragão Carmesins, zombam da família e da raça dos dragões prateados. Algo que Leon não aceita, tornando o clima extremamente tenso. O vice-diretor interrompeu, revelando a briga começou por causa de um prato e roupas sujas. Mas, bem na hora, Noah levantou a mão, dizendo: "Diretor, preciso acrescentar algo." Após o vice-diretor Wilson terminar de relatar os detalhes, Noah sugeriu que era necessário fornecer informações adicionais. Percebendo o gesto de Noah ao levantar a mão, o vice-diretor Wilson virou-se para olhá-la e disse: "Noah, você tem algo a acrescentar?" Noah cruzou as mãos e as colocou sobre o peito com uma expressão de desagrado. Ela se virou e olhou para Laro, em pé ao lado dela, revelando alguns detalhes do incidente que não haviam sido mencionados. Primeiro, no refeitório, foi ele que me provocou de propósito. Derrubar a bandeja foi só um acidente. Segundo, no pátio dos fundos, eles que vieram para cima de mim primeiro. Eu só me defendi, e sem querer quebrei o braço dele, não é, Laro? Laro ficou nervoso ao ver a infelicidade de Noah. Ele a olhou com uma expressão assustado, seu corpo tremendo. Deu um passo leve e devagar para trás. O rosto de Noah estava inexpressivo, mas sua testa franziu-se. Ela olhou para ele ligeiramente, com olhos sérios, como se estivesse confirmando se o que ela disse era verdade ou não. Ela ainda sentia raiva da provocação dele no dia anterior. Devido à aura aterrorizante emanando de Noah, Laro ficou tão assustado que quase chorou e imediatamente se escondeu atrás de seu pai novamente. Ele se agarrou firmemente à barra da camisa do pai, revelando apenas metade do corpo, e respondeu às palavras de Noah hesitantemente: Sim, está certa." O pai de Laro virou-se e olhou para o filho com uma expressão perplexa. Ele não sabia por que seu filho tinha tanto medo de uma garota e perguntou ao filho em confusão: "Por que você tem tanto medo dela?" Depois de ouvir o depoimento adicional de Noah, Leon, em pé atrás dela, levantou uma mão e segurou o queixo, pensando por um momento. Então, ele olhou para Noah e expressou sua nova suspeita. "Noah, acho que você errou uma coisa." Noah pareceu perceber que as palavras de Leon tinham um tom de acusação. Ela levantou a cabeça, abaixou as sobrancelhas e cerrou delicadamente as mãos em pequenos punhos. Ela cerrou os punhos e olhou para ele com um humor ligeiramente nervoso, preparada para aceitar o sermão de Leon. No entanto, contrariamente às suas expectativas, Leon não a criticou por sua abordagem à autodefesa. Ele abaixou-se, deu um tapinha no joelho e então propôs um método para lidar com incidentes semelhantes. Da próxima vez que isso acontecer, acerte o joelho dele primeiro, entendeu? Noah ficou atonita por um momento. Ela olhou para o joelho de Leon e estava um tanto perplexa com a sugestão. Por que chutar o joelho? Leon endireitou o corpo, cruzando os braços na frente do peito, e olhou para frente com uma expressão muito confiante. Uma chama ardente parecia surgir de trás dele, acendendo sua paixão pela batalha com o dragão. No campo de batalha, se o joelho de um dragão carmesim é atingido, ele perde o equilíbrio. Só vai levar porrada. Noah assentiu e entendeu o que Leon queria dizer. Então, ela pegou um caderno e uma caneta, ouvindo a explicação de Leon enquanto anotava. "Entendi, vou prestar atenção nisso da próxima vez que algo semelhante acontecer no futuro." Depois de observar Leon ensinar a Noah conhecimento de autodefesa, o pai de Laro não conseguia mais suportar. Ele não acreditava que Leon ensinava intencionalmente a sua filha conhecimento que não era bom e a induzia intencionalmente a intimidar seu filho. Ele estava muito zangado e apontou para Leon, dizendo em voz alta ao vice-diretor: "Diretor Wilson, você ouviu isso? Esse cara está ensinando a filha dele a intimidar o meu filho na frente de todo mundo." Leon tinha um sorriso no rosto, uma expressão calma, e não prestou atenção às palavras do pai de Laro. No entanto, a próxima declaração do pai de Laro deixou todos inquietos. Um aluno violento não pode resolver isso só com um pedido de desculpas. Ele deveria ser expulso imediatamente. Ao ouvi-lo clamar pela expulsão de Noah, Leon abriu os olhos em surpresa. Rosa e Noah também começaram a sentir-se nervosas. Todos olharam na direção do pai de Laro. Vendo o pai de Laro tentando criar uma cena, o vice-diretor Wilson levantou a mão para impedi-lo. "Senhor pai, por favor se acalme. Só a Academia Saint Is pode decidir sobre a expulsão de um aluno." Além disso,
Vários alunos relataram que o Laro costuma incomodar os dragões nascidos de ventre. E as testemunhas no refeitório confirmaram que Laro provocou a Noah primeiro. O vice-diretor Wilson acrescentou algumas das ações habituais de Laro em relação ao seu comportamento neste incidente e afirmou que esta não é a primeira vez que ele intimidou um dragão mais jovem que ele. Enquanto o vice-diretor falava, Laro abaixou a cabeça, moveu-a nervosamente e olhou ao redor. Seus ombros tremiam. Ele sabia que dessa vez não conseguiria escapar da verdade. O pai de Laro ainda sentia que estava errado. Ele estava zangado por não aceitar a explicação do vice-diretor e a acusação de que seu filho, a vítima, na verdade, havia provocado. Ele arregalou os olhos e, com raiva, disse ao vice-diretor: Diretor, que dizer que aquela garota bateu no meu filho e a academia não vai punir ela, e ainda por cima estão dizendo que foi meu filho que provocou. Leon não suportou mais o chilique do pai de Laro. Ele caminhou para frente, olhou nos olhos do pai de Laro e o repreendeu em voz alta. Você não sente vergonha? Quantos anos o seu filho tem? Se a minha filha, que tem só 1 ano e 2 meses, bateu nele, do que você está reclamando? Ouvindo que a filha de Leon era muito mais jovem que seu filho, o pai de Laro ficou ligeiramente surpreso, mas continuou a discutir. Não importa a idade do meu filho, a questão é... Eles olharam um para o outro com olhares raivosos, como se faíscas estivessem prestes a surgir. Nesse momento, Laro sussurrou para eles. Eu tenho 7 anos e 11 meses. Leon e o pai de Laro olharam para ele juntos e ficaram em silêncio por um instante. Laro percebeu que os adultos estavam observando-o e, um pouco assustado, deu um passo tímido para trás. O ar de repente ficou mais calmo por alguns segundos depois de saber a idade de Laro. Leon não conseguiu conter o riso. Ele tapou a boca com a mão. Ele olhou para o pai de Laro com um olhar zombeteiro e disse: Se algo tão humilhante acontecesse comigo, eu cavaria um buraco de 3 metros de profundidade e me enterraria para que ninguém soubesse. O pai de Laro ficou ainda mais furioso ao ver o sorriso presunçoso de Leon. Ele estava tão zangado que não conseguiu pensar em nada para refutar Leon imediatamente. Já que ele não tinha nada a dizer sobre a derrota de seu filho, ele mudou o foco, transformando seus insultos em um ataque à família toda. Você, que nem tem coragem de mostrar a sua cauda, não tem direito nenhum de falar do meu filho. O pai de Laro esgotou sua paciência e, em sua fúria, apontou o dedo rudemente em direção Rose e Noah, que estavam paradas não muito longe. Toda a sua família é um lixo. Rose e Noah franziram as sobrancelhas levemente, olhando para o pai de Laro com desagrado. As expressões de todos notaram a grosseria de seu comportamento, mas não souberam dizer nada por um instante. Nesse exato momento, Leon estendeu a mão e agarrou firmemente o dedo para o qual o pai de Laro apontava. Então, Leon torceu-o com força na direção oposta. Leon não conseguia tolerar o comportamento rude e os insultos inexplicáveis em relação à sua família. Ele disse ao pai de Laro com um tom ligeiramente irritado: Se fosse só eu sendo xingado, eu até deixaria passar, mas xingar minha esposa e filha... Os dedos do pai de Laro estavam sendo segurados tão firmemente no aperto de Leon que ele não conseguiu se libertar nem por um instante. Ele fechou os olhos com força, sentindo dor, e levantou a cabeça gritando ruidosamente: Ah! Vendo Leon tomar a iniciativa de parar o pai de Laro por causa delas. Rose sentiu-se algo aliviada. Ela sorriu discretamente e avaliou silenciosamente seu comportamento em seu coração. Uau, o Leon é bem protetor com a família. O pai de Laro tentou várias vezes e finalmente se libertou da mão de Leon. Ele segurou o dedo dolorido e deu alguns passos para trás. No entanto, parecia que ele ainda não havia aprendido a lição. Ele franziu a testa e olhou para Leon com raiva. Esfregando delicadamente o dedo ferido, ele soltou palavras duras. Como se atreve a colocar a mão em mim? Sabe com quem está falando? O pai de Laro correu furioso em direção a Leon, pretendendo brigar com ele ali mesmo para desabafar a raiva. Ao ver as ações do pai de Laro, os outros 2 pais imediatamente avançaram e o puxaram. Duque, por favor se acalme, o diretor está olhando. Não ataque ele aqui. Embora o pai de Laro tenha sido impedido de prosseguir, ele ainda queria se libertar. Ele revelou sua identidade para Leon, numa tentativa de intimidá-lo. Eu sou o Duque do clã do Dragão da Chama Carmesim. Nosso líder é Constantino. Porém, Leon não tinha medo de sua identidade. Ele se abraçou e fingiu estar aterrorizado com ele. Oh não, que medo! Diante dessa farsa, Rose não suportou observar. Ela se aproximou e disse ao pai de Laro: Senhor, pai, isso é uma briga menor entre estudantes.
Envolver o status e a posição de suas famílias não vai te ajudar em nada. Roz olhou para o pai de Laro com uma expressão séria, expressando sua opinião sobre o assunto. Acredito que esta academia fará um julgamento certo. Independentemente do resultado, estamos dispostos a aceitá-lo. Então ela virou a cabeça e olhou confiantemente para o vice-diretor Wilson. Afinal, o resultado final dessa luta ainda precisava ser julgado pelo vice-diretor, e depender exclusivamente de brigas entre pais ou envolver o status de ambos os lados não levaria a um bom resultado. O vice-diretor Wilson sorriu e assentiu com satisfação. Ele concordou com a visão dela. A rainha do clã do dragão prateado verdadeiramente tem uma grande visão. Ele olhou para o pai de Laro, que ainda estava com raiva, e deu-lhe o aviso final. Senhor, se insistir em causar um escândalo na escola e piorar ainda mais a situação, é possível que o seu filho perca o direito de estudar aqui. Ouvindo isso, o pai de Laro congelou. Ele parou de lutar e lentamente se acalmou. Sua raiva diminuiu instantaneamente pela metade. Laro também não queria ser impedido de ir à escola por causa da má conduta de seu pai. Ele caminhou para frente e agarrou a bainha do vestido do pai. Levantou a cabeça com uma expressão de certo pesar, como que a persuadir seu pai. Pai, melhor deixar para lá, eu quero continuar na escola. Ao ouvir o que Laro lhe disse, o pai de Laro hesitou por um instante. Ele gradualmente conteve sua atitude irracional e temporariamente acalmou-se. Fechou os olhos e fingiu tossir algumas vezes na tentativa de encobrir a cena constrangedora, e disse calmamente ao vice-diretor: Hein, tudo bem, perdi a calma antes. Vamos aceitar o que a escola decidir. Porém, o pai de Laro ainda parecia demonstrar uma atitude de insatisfação. Ele olhou para Leon e Roz, que estavam parados não muito longe, com olhares raivosos, e fez um pequeno plano em seu coração. Vou dar um passo para trás por enquanto, mas assim que sairmos da escola, veremos quem fica por último. Como ambos os pais se acalmaram, o vice-diretor Wilson pôde anunciar o resultado do incidente da luta. Bom, nesse incidente, Laro foi quem provocou primeiro, e a Noa se defendeu, mas exagerou na resposta. Portanto, ele virou a cabeça para olhar para Noa e anunciou o resultado do seu tratamento. Noa vai levar uma advertência verbal do professora e precisa pensar sobre suas ações. E Laro e seus outros 2 colegas de classe, cada um deve escrever uma autocrítica e enviá-la ao professor de sala. Além disso, vocês também são responsáveis pela higiene da sala de aula por uma semana. Acima está o resultado final do processamento. Laro e seus colegas de classe tristemente baixaram a cabeça e silenciosamente aceitaram o resultado da punição. A luz do sol lá fora parecia alegrar um pouco o escritório, como se também estivesse satisfeita com o resultado do incidente. Após o incidente ter sido resolvido, Leon e Roz saíram do escritório com Noa. No corredor, Noa se virou e acenou em despedida para eles. Bem, eu vou indo de volta para a sala de aula primeiro. Roz acenou com a cabeça, indicando que ela podia ir. Enquanto Leon e Roz observavam Noa sair, Leon pareceu se lembrar de algo. Ele olhou para as costas de Noa e acenou, lembrando-a de se lembrar do método que ele lhe havia ensinado. Se voltarem a te incomodar, acerte o joelho deles primeiro. Noa olhou para trás, para Leon. Ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça, indicando que o manteria em mente. Nesse momento, o vice-diretor Wilson apareceu de repente atrás de Leon, caminhou para frente e subitamente disse: Senhor Leon. Leon estava tão assustado com ele que gritou alto. O rosto dele não parecia muito bom. Leon virou a cabeça para o vice-diretor Wilson com um sorriso nervoso no rosto, dirigindo-se a ele. Vice-diretor Wilson, precisa de alguma coisa. Nesse exato momento, ele tinha acabado de lembrar Noa em voz alta para se lembrar de seus conselhos, e o vice-diretor Wilson talvez não quisesse ouvir comentários como bullying contra outros dragões. Leon pensou, nervoso. Espero que ele não tenha ouvido o que eu acabei de falar. Porém, o vice-diretor Wilson não pareceu ter notado o que Leon havia dito. Ele olhou para Leon e fez outra pergunta com uma expressão séria. Nós nos vimos poucas vezes, mas sempre tive uma dúvida. Você nunca mostrou a sua cauda. Ouvir as palavras do vice-diretor deixou o humor de Leon ainda mais tenso. Ele estava preocupado que, por não ter mostrado o rabo, o vice-diretor estivesse começando a duvidar de sua identidade. Ele abriu a boca para explicar, mas de repente não conseguiu pensar em uma razão. Será que ele descobriu minha identidade? O vice-diretor Wilson sorriu e olhou para Leon enquanto dizia as próximas palavras. Não consigo ver a qual clã nobre de dragões você pertence ou de onde vem. Se estiver disposto,
Pode me dizer? Percebendo que algo estava errado, Ross caminhou rapidamente até ele e pegou em seu braço, fingindo que eles eram muito amorosos. Ela explicou rapidamente ao vice-diretor. Vice-diretor Wilson, meu marido não é membro de nenhum clã nobre de dragões. Ele é apenas um membro comum do nosso clã do Dragão Prateado. Leon também foi forçado a se apoiar firmemente contra Ross e ecoou a fala dela, um pouco nervoso. Hahaha, sim, só sou um plebeu simples. O vice-diretor Wilson não pareceu duvidar da identidade de Leon. Ele tocou sua barba e ficou satisfeito por ter conseguido ter a talentosa Noah na academia. Entendi. Sendo assim, é um milagre que vocês dois tenham tido uma filha com tanto talento. O vice-diretor Wilson olhou para eles com um tipo de expressão que parecia ter outros significados em suas palavras. De qualquer forma, a academia Sentes dá as boas-vindas a crianças como ela. Entendem o que quero dizer? Leon e Ross, mais alegres, viram os verdadeiros pensamentos flutuando por trás do vice-diretor. Diretor, eu consigo ver exatamente o que está pensando. Tenham mais filhos. Quanto mais, melhor. O vice-diretor Wilson pareceu estar ciente de sua atitude e fingiu tossir, tentando encobrir seu constrangimento. Tenho plena certeza de que quando a Noah se formar, ela liderará os dragões para derrotar ainda mais caçadores de dragões. Ele cerrou os punhos com entusiasmo e olhou firmemente para Leon, expressando sua confiança no crescimento de Noah. Leon respondeu ao incentivo com um sorriso, mas se sentiu desconfortável por dentro. Ah tá, muito obrigado. Leon e Ross caminharam em direção à outra extremidade do corredor enquanto conversavam com o vice-diretor Wilson sobre outros tópicos. No entanto, o que eles não sabiam era que o pai de Laro, que acabará de sair do escritório, ficava olhando fixamente para as costas deles e permaneceu no local. Nesse momento, o pai de Laro parecia ter surgido com uma ideia ruim. Ele liderou os outros dois pais em direção à outra extremidade do corredor. Vamos lá!